Vamos lá, dando continuidade então à nossa disciplina de higiene, saúde e segurança do trabalho. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão, definição de higiene, né, trabalho e segurança do trabalho. O que é segurança do trabalho? Então, se a gente pegar a definição, é o seguinte: é um conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, seja essa prevenção pela eliminação das condições inseguras do ambiente, ou seja, pela instrução e pelo convencimento das pessoas para a implementação das práticas preventivas. Então, vamos entender isso melhor. Quando a gente fala de medidas técnicas, a gente fala daquilo que vai ser feito para mudança, né, de tornar aquele ambiente menos perigoso, ou tornar aquele ambiente com menos risco de um acidente de trabalho. Administrativas, entra a questão de para você fazer qualquer coisa, você precisa de autorização administrativa e precisa financeiramente autorização administrativa para executar aquilo. Então, a gente precisa dessas medidas administrativas também para que ocorra essas mudanças. A gente tem as medidas educacionais, que é o que vocês estão fazendo, né? Que é estudando, aprendendo novas formas de melhorar a segurança do trabalho. As questões médicas e psicológicas, que aí entra a questão do PCMSO, vamos pegar, por exemplo, os exames admissionais, os exames periódicos, para poder ver como está a saúde do trabalhador. A questão psicológica, que hoje em dia está muito em voga, e é uma preocupação não muito antiga, né? Ela é mais recente, que o trabalhador bem psicologicamente, ele rende muito mais. Então, já foi verificado isso, e isso tem sido colocado em prática em muitas empresas. Tudo isso, ele vai ser feito para eliminar as condições inseguras do ambiente, tá? Isso vai ser feito também através do convencimento das pessoas, a instrução das pessoas para eliminar os atos inseguros. Isso a gente faz com a implementação das práticas preventivas, ok? E higiene do trabalho. Higiene do trabalho é um conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção e integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos da saúde inerente às tarefas do cargo e ao ambiente físico, onde são executados. Então, a higiene do trabalho consiste em combater as doenças profissionais. A gente vai ver depois melhor o que são essas doenças profissionais, tá? Aí eu vou citar alguns exemplos, aí vai ficar mais fácil da gente entender isso. Então, uma coisa que eu acho importante é destacar que a Organização Mundial de Saúde, ela traz o seguinte, que a verificação de condições de higiene e segurança, ela consiste no bem-estar físico, mental e social, e não somente na ausência de doenças e enfermidades. O que quer dizer isso? A gente tem que estar bem fisicamente, tá? Então não pode ter cortes, fraturas, né? Rachaduras na cabeça, digamos assim. Tem que estar bem mentalmente, emocionalmente. Então a minha cabeça ela tem que estar focada naquilo que eu vou estar trabalhando, eu tenho que estar bem psicologicamente, mas eu tenho que estar bem socialmente também. O que entra no social? A gente tem 5 aspectos que entram no social. Eu tenho a questão da saúde, tá? Porque o social entra, se a gente pegar lá na nossa Constituição, a nossa direito ali, a saúde, então entra o social, saúde, educação, moradia, transporte e lazer. Então, o social ele vai englobar tudo isso. Eu preciso ter acesso à moradia, eu preciso ter acesso à educação, eu preciso ter acesso à saúde, eu preciso ter acesso a um lazer, tá? Então, a gente precisa disso tudo para poder conseguir entender o que é esse bem-estar, tá? E esse bem-estar, ele vai me dar melhores condições de trabalho e vai me trazer ali também um certo conforto relacionado à higiene e segurança. Ok?
E quais são os objetivos da higiene do trabalho? Ela, na verdade, ela tem um caráter eminentemente preventivo. Apesar que tudo que a gente fala relacionado à segurança do trabalho é preventivo, tá? E objetiva a saúde e o conforto do trabalhador, evitando que ele adoeça e se ausente provisório ou definitivamente do trabalho. Então, os principais objetivos são eliminação das causas das doenças profissionais. Você trabalha num local onde tem fumos. Por exemplo, você trabalha ali em um local, você pode até não trabalhar com a solda em si, mas você trabalha próximo. Então, a solda solta aquele fumo, aquela fumaça, chamada de fumo. Aquela fumaça é altamente tóxica. E isso causa inúmeras doenças. Então, as pessoas que trabalham com solda desenvolvem determinadas doenças. Então, são doenças relacionadas à profissão da pessoa. Então, quando você coloca ali um sistema tipo um exaustorzinho, parece um aspiradorzinho de pó, mas é um sistema de exaustão, e que vai sugar esse fumo, você consegue eliminar as causas dessa doença profissional, tá? A redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes ou portadoras de algum defeito físico. A pessoa cardíaca, eu coloco ela para trabalhar lá na Bolsa de Valores. Não vai funcionar, né, gente? A pessoa tem labirintite. Aí eu coloco essa pessoa para poder trabalhar para fazer manutenção em linha de distribuição, por exemplo. Também não funciona. Prevenção do agravamento de doenças ou de lesões. A pessoa tem problema de coluna. Aí eu coloco ela para trabalhar lá no sótão. Ela sempre vai fazer instalação elétrica ali no sótão. Também não vai dar certo. Então, tem que cuidar dessas questões. Manutenção da saúde dos trabalhadores e aumento da produtividade por meio de controle do ambiente de trabalho. Então, se eu controlar o ambiente, eu vou ter um aumento da produtividade. Está muito abafado, muito quente. Coloca ali um ar-condicionado, a pessoa trabalha muito mais porque tem um melhor conforto, vai ter maior produtividade. O que envolve, então, essa higiene do trabalho? Então, a gente tem alguns aspectos. A gente tem um ambiente físico, que aí entra a questão da iluminação, ventilação, temperatura, ruído. Tudo isso vai entrar nessa parte aí de ambiente físico do trabalho. A gente tem o ambiente psicológico. Então, você tem que trabalhar em locais onde tem um bom relacionamento humano, né? Tem que ser agradável. O tipo de atividade que você faz, ela tem que ser agradável para você, ela tem que ser motivadora para você. Imagina que deve ser muito ruim você ir trabalhar em algo que você não gosta. Você ir trabalhar em algo que te deixa insatisfeito. Então, você acaba fazendo algo que não é aquilo que você queria e aquilo te deixa meio frustrado, seu psicológico acaba sendo abalado e isso pode te tirar um pouco da atenção e causar um acidente de trabalho. O estilo de gerência também, ele influencia no ambiente, tá? Psicologicamente. Então, precisa ser democrático, precisa ser participativo, certo? E precisa também ocorrer a eliminação de possíveis fontes de estresse. Aí cada setor vai fazer a análise ali dentro do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o que é que pode causar algum estresse ali, ser fonte de estresse, né? Para poder ser sanado esses problemas. A gente tem também a aplicação do princípio de ergonomia, que entra a questão de postura, entra a questão do vestuário. Então, as máquinas e equipamentos têm que ser adequados às características humanas, as mesas elas têm que ser proporcionais, tem que ter proporcional ao tamanho das pessoas, né? As ferramentas que você vai utilizar devem ser que vai exigir menos esforço físico. Então, ao invés de você, de repente, usar sempre uma chave de fenda, você vai usar uma parafusadeira, por exemplo. Isso vai melhorar essa questão de você diminuir seu esforço físico. Isso ajuda
Então, tem essas questões que precisam ser analisadas também. Dentro dos princípios de ergonomia, entra também o vestuário. Algumas pessoas não dão muita importância para isso, mas é importante, a sua roupa ela tem que ser adequada. E isso entra na ergonomia também, ela tem que ser tamanho certo, adequada ao local onde você vai estar trabalhando. Se você trabalha num lugar muito quente, você não vai usar uma roupa de poliéster, você vai ter que usar uma roupa de algodão, que não é tão quente quanto a de poliéster. Então, tem essas questões que entram também em princípios de ergonomia. E entra também a questão da saúde ocupacional, que aí sim é a ausência da doença por meio de assistência médica preventiva, que é quando a gente tem os exames admissionais, os exames periódicos de troca de função, de retorno ao trabalho, tudo isso ajuda na saúde ocupacional. Então, a gente tem relação entre higiene e segurança do trabalho, onde a saúde e a segurança dos empregados constituem uma das principais bases para preservação da força de trabalho adequada, tá? Então, a gente precisa e vai bater sempre nessa tecla relacionado à questão da saúde e segurança dos empregados. De modo genérico, higiene e segurança do trabalho constituem duas atividades intimamente relacionadas, no sentido de garantir condições pessoais e materiais do trabalho, capazes de manter certo nível de saúde dos empregados. Porque às vezes você consegue fazer o controle dentro da empresa, mas você não consegue fazer o controle fora da empresa também, né? Então, por que se deve investir em saúde e segurança do trabalho? A gente muitas das vezes vê essa frase, sem acidentes ou com acidentes, o trabalho é realizado. Mas tá, a que preço? A que custo o trabalho é realizado? Será que é a necessidade de perder uma vida, substituir essa pessoa e continuar realizando o trabalho de qualquer forma? Tá? Então, é um caso para a gente pensar um pouco. Quando eu fui lá no dicionário, eu peguei lá a definição de acidente. Então, tá lá assim. Acidente, né? Lá no Aurélio, tá o seguinte. Acontecimento imprevisto, casual, que resulta em ferimento, dano, estrago, prejuízo, avaria, ruína, etc. Então, é um acontecimento imprevisto. Só que a gente vai ver, à medida que for estudando, que algumas coisas a gente já pode prevenir para que não ocorra, tá? Aí a gente tem dois conceitos, o conceito prevencionista e o conceito legalista, tá? Que traz acidente de trabalho. O conceito legalista, nossa, ficou legalista, depois eu corrijo, gente. O conceito legalista, está relacionado à parte do INSS. Quando você se acidenta, você precisa de um auxílio relacionado a acidente de trabalho, é considerado o conceito legalista. Quando o INSS fiscaliza a empresa, ele entra com o conceito prevencionista. Então, o conceito legal. De acordo com o regulamento dos benefícios da Previdência Social, o decreto 611 de 92, tá assim. Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa ou ainda pelo serviço de trabalho segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. Então, importante a gente ver isso aqui, que cause a morte, perda, redução, mas provocando lesão corporal ou perturbação funcional. Tá? Então, para comunicar o acidente ao INSS e órgãos competentes, o mesmo deve se adequar ao conceito legal. Tá? Então, se você for para o INSS, vai entrar nesse aspecto. Porém, faz parte da segurança considerar estatística interna da empresa para ver a quantidade de incidentes, né, mesmo que sejam pequenos, para que as medidas de controle possam ser tomadas na forma mais eficaz. No próximo slide, eu vou falar para vocês sobre a questão prevencionista e a gente vai comparar os dois, ok?